Bom, hoje é o dia da gente falar em Octo em saúde. Então como é o meu primeiro dia, eu vou ser muito legal com os colegas e vou dar um presente para um colega amigo. Tá com algum problema, alguma dor? Eu tenho incômodo? Tenho muita dor na minha lombar, no trapézio e na minha cervical. Tensão, estresse? Tensão, estresse. Então, aproveitando que hoje é meu primeiro dia, já conversei com a Amanda Costa, estou em semana de lua em gêmeos, dia de renovação, de transformação, vou te oferecer um presente, uma sessão de acupuntura. Tu me ganha muito fácil, Carol. Muito fácil. Comecei bem a semana, né? Dando presente para os colegas, enfim. Então, vou chamar nosso convidado, Diego Dil, por favor. Fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Seja bem-vindo, tudo bem? Vamos então tratar do nosso colega que está precisando. Trapézio. Acupuntura é maravilhoso. É uma ótima ferramenta para esse tipo de bicho. Vamos lá então? Enquanto o nosso colega vai tirando aqui a camisa, a gente podia conversar um pouquinho. Trouxe um material para mostrar pra gente, né, Diego? Isso. Qual é o material básico, além, obviamente, das agulhas? O pessoal cria todo um medo de agulhas, né? Isso deve ser muito comum ainda. Mas é tranquilo, né? Mostra pra gente um pouquinho do material que tu vai usar agora. Claro, dentro de fazer uma aplicação simples, eu vou fazer um procedimento de agulhamento para ajudar na dor muscular que ele tem e fazer um estímulo que é bem comum para a população, que é aquele estímulo na orelha das sementinhas, que é uma forma indireta de fazer acupuntura e ótima para quem tem medo de agulhas. Bacana. Por favor, pode ir começando enquanto a gente vai Ok. conversando. Interessante mostrar que tem toda aqui uma asepsia, né, Diego? Todo um Isso. cuidado, que é importante. Ao mesmo tempo que não é legal se automedicar, procurar um profissional competente que está atento a todos esses detalhes é fundamental, né, Diego? Exato, isso é sempre importante, é bem importante para a população quando procura um profissional se certificar que ele já fez a formação em acupuntura, especialista, seja qual for a titulação que ele tem. E também que, no mínimo, ele use agulhas sempre descartáveis, né? Ou seja, ele retira do paciente e já descarta no lixo apropriado. E não ter vergonha de perguntar esses detalhes, né, Diego? De Não ficar tem atento, vergonha. perguntar o que é isso, o que é isso, para que serve? Exato, a pessoa não está fazendo nada mais do que exercendo o seu direito, né? Perfeito. É indispensável, é uma regra de vigilância sanitária, isso tem que ser obedecido. Perfeito. Bom, enquanto o Diego se prepara, eu vou conversar aqui com o Nico. Nico, tá preparado aí já? Ah, eu tô já quase dormindo aqui. Não, Preparadíssimo. fica atento que a gente tem que dizer o resultado depois. Você Sim, já fez sim. acupuntura? É a primeira vez que eu vou fazer, eu tô excitadíssimo pra fazer isso. Perfeito, Sério. aproveita. Vai resolver minha vida, Isso aí, sabe? respira. Aproveita que é a primeira vez, acho que vai ficar fã para sempre. Diego, ele está fazendo a primeira vez. Na primeira consulta, a pessoa vai conversar com o fisioterapeuta, né? Geralmente é especialista em acupuntura ou não, mas ele tem uma entrevista primeiro, na primeira consulta ele já pode fazer uma sessão. Na primeira consulta, é indispensável que o fisioterapeuta faça uma avaliação, seja fisioterapeuta, médico, quem for, faça uma avaliação do paciente. Não tem lógica uma pessoa procurar um tratamento como a acupuntura, que é uma técnica auxiliar aos tratamentos, e ela não ser avaliada. Então, Claro. é indispensável você avaliar a pessoa, inclusive, para ter certeza que ela deve ser tratada por acupuntura. Em muitos casos, você pode receber pessoas na sua clínica ou atender alguém a domicílio, o que for, e a pessoa ter um caso necessário que ela realmente deva ir a um hospital, procurar obrigatoriamente um médico por uma emergência que ela não soube diagnosticar ou o próprio profissional às vezes arrisca não ver se não fizeram o exame detalhado. É uma conversa importante. Então, por É favor. fundamental, Vamos lá. No caso do Nico, que está com dor no trapézio, né, na altura dos ombros, Sim. como é que é o procedimento no caso dele? O procedimento, após se fazer essa avaliação e considerando que, por exemplo, para o fisioterapeuta a acupuntura ser um complemento do seu trabalho, você pode ter duas lógicas de tratamento. Tratar o músculo que tá sofrendo essa queixa, você pode fazer um agulhamento no local. Então, normalmente a gente passa um pouquinho de algodão com álcool na área. Qual a melhor posição que eu posso ficar? A mais confortável para você. Se ficar assim, tá bom, tá ótimo para mim. A pessoa sempre tem que estar confortável, ciente do que vai ser feito, obviamente. E dentro disso, a gente precisa também analisar a questão da mecânica da coluna da pessoa, analisar as crenças que ela possa ter com relação à acupuntura, com relação à própria dor que ela tem. Claro. Muitas vezes a crença da pessoa com relação ao problema que ela tem, que isso é algo que se estuda muito em neurociência de dor, é tão ou mais importante você reeducar ela e dar a informação correta, tão importante quanto o próprio tratamento em si. Então, às vezes, a educação sobre o problema é a melhor ferramenta de tratamento, né? Dentro dessa lógica, aqui a gente tem um ponto de acupuntura bem comum, que é um ponto de acupuntura que a gente chama do canal da vesícula biliar. E aqui, enquanto fisioterapeuta, me interessaria também procurar uma área de tensão do músculo. Então, achando essa área de tensão, eu vou fazer um agulhamento inicial. A gente tira esse canudinho, a agulha já está inserida, eu não estou tocando na agulha. E quando se faz essa manipulação da agulha, a pessoa pode sentir um pequeno desconforto local ou algo que se espalha.
não raro a gente percebe o músculo do paciente dando um pequeno pulinho. E ele sempre me orienta se tiver algum tipo de sensação. Essa é uma forma mais segura de fazer o agulhamento do que em direção ao gradil costal, ao pulmão da pessoa necessariamente, assim você já tem um cuidado maior. Qual a sensação, Nico? A agulha tá ali já? Já tá ali. Tá ali. É Lado muito de você. sutil, assim. É delicado, né? É. Mas, por exemplo, se eu me movimentar algum músculo, isso vai atrapalhar alguma coisa? Alguns métodos de terapia, inclusive com a pessoa, com as agulhas, pedem que se faça movimento, né? É uma forma de você inibir mais a dor. Certo. Nesse caso aqui eu não vou pedir, obviamente, isso, né? A gente sempre tem que respeitar também o Nico, é uma pessoa que nunca fez acupuntura, então normalmente a gente vai preferir fazer estímulos mais leves para ele ir se acostumando. Certo. E conforme ganha a confiança do profissional, você pode evoluir isso. Pode fazer estímulo com corrente elétrica, com laser e diversos outros. Bom, no caso do Nico, é a questão da dor muscular, né? Eu acho que sempre a primeira lembrança a respeito da acupuntura é a dor. Mas a acupuntura é benefício para diversos outros tratamentos, né? Exato. Então, assim, dentro do que se estuda hoje de acupuntura, há décadas a acupuntura vem sofrendo inúmeras avaliações, milhares de avaliações científicas. Pode continuar fazendo. E alguns procedimentos se percebeu com o passar do tempo que a acupuntura é um tratamento eficaz e para outros nem tanto. Então, por exemplo, tratamento complementar de uma pessoa que está fazendo quimioterapia, você não vai tratar o câncer, mas vai dar qualidade de vida à pessoa, afinal é um tratamento muito difícil. Então né? pode ser um complemento de qualidade de vida para o tratamento de outras doenças, não necessariamente tratamento de combate à doença. Muitas vezes não é o tratamento em si, mas é um complemento que melhora muito a dor, o enjoo, quedas de cabelo, melhora da imunidade, então você tem benefícios óbvios, né? Uma questão muito comum que a gente conversou anteriormente é a questão das mulheres grávidas procurarem tratamento para suas queixas comuns. Aqui eu vou fazer um agulhamento próximo da transição cérvico-torácica, a gente chama, entre as vértebras da coluna cervical e torácica. Um estímulo bem simples. Por exemplo, as mulheres grávidas, elas têm uma indicação muito forte de fazer acupuntura e há uma informação errada dentro da própria categoria dos profissionais de saúde, onde se tem uma crença que a acupuntura seria prejudicial ou perigosa para a grávida. Não tem evidência alguma disso até hoje na ciência, então você pode tranquilamente fazer desde o início da gravidez até mesmo próximo do toda período. A gestação. Toda a gestação. Olha, mais uma desmistificação em relação às grávidas, tem um monte de informações desnecessárias, né? Que às vezes causa mais problema. A acupuntura pode ser uma boa saída. Uma ótima saída. As dores musculares. O próprio enjoo, novamente, né? Enjoo, por exemplo, é uma das indicações mais absolutas de acupuntura. Dificilmente não vai ajudar. Então, assim, a grávida ela não pode se acostumar a sentir dor. A gente sabe que pode acontecer, mas ela pode procurar ajuda. Há várias formas de tratamento não medicamentoso que ajudam e essa é uma delas, né? E se a mãe acaba se empolgando durante a gestação, faz acupuntura, quando tem o bebê, a criança também pode fazer? A acupuntura é indicada para criança? Pode, sem problema algum. O bebê, obviamente, você não vai fazer talvez agulhamento, mas dentro das várias formas de fazer acupuntura, a gente sabe há muitos anos que o grande trunfo da acupuntura não é você inserir necessariamente uma agulha, mas você ter ela como um recurso de tratamento complementar. Então você pode utilizar agulhas, laser, estímulo na orelha, que eu posso fazer rapidamente aqui para mostrar para a população, auriculoterapia. Estímulos não necessariamente dolorosos ou que impliquem ter uma agulha no bebê. Vamos fazer essa agora, a gente pode fazer. Como é que tá te sentindo, Nico? É agradável, tô me sentindo bem aqui. Tranquilo, favorável. Coisa pra tu aproveitar. Quero mais agulhas, quero mais. Não tem muito tempo, né? Mas ok. Tá tranquilo. Quanto tempo leva em média uma sessão de acupuntura? Em geral, o estímulo de acupuntura, para ser eficaz, se indica que se deixe por 10 até 30 minutos a agulha. Vários estudos mostram que quanto mais tempo a agulha permanece no corpo, diferentes áreas do sistema nervoso do nosso cérebro vão ser ativadas e isso vai modificando o efeito que vai ser gerado. Certo. A gente vai fazer agora a sementinha no ouvido, na orelha, né? Exato. As sementinhas também tem uma outra questão popular que se acredita que é apenas indicado para emagrecimento. Na realidade, o estímulo na orelha, a nossa orelha ela é uma região extremamente rica em vasos sanguíneos e nervos. Então você consegue perfeitamente estimular o sistema nervoso central e periférico pelo estímulo na orelha. Interessante que a busca da acupuntura, que a gente está percebendo agora, pela tua explicação, ela acaba se tornando um grande conhecimento do nosso próprio corpo, né? Porque exatamente. a gente acaba estimulando áreas que a gente nem sabia que podia através de outros pontos. Exato. A orelha é um dos melhores lugares, por exemplo, para você achar um nervo vago, que é um nervo que gera uma resposta ampla em todo o corpo em termos de estímulo anti-inflamatório, modulação de sistema parasimpático, que está relacionado a disfunções crônicas.
Então, você tem efeitos muito fortes no corpo da pessoa. Aqui eu posso estimular, por exemplo, não foi nada. A gente pode fazer uma palpação e o Nico me orienta se está um pouquinho dolorido aqui. Como é que tá, Nico? Tá de boa, tá de boa. Sente um pouquinho mais de dor, de pressão nessa região? Mais pressão e um pouco mais de dor, mas é tranquilo. Aqui é uma área que comumente se usa para estímulo de auriculoterapia, que pode estar relacionado, por exemplo, à queixa dele de tensão nas costas. É uma área que a gente utiliza para aliviar a tensão, para acalmar a mente do paciente. Então a escolha do ponto é um ponto um pouquinho mais dolorido. É uma forma de diagnóstico auricular, é você procurar áreas doloridas, né? Você vai aqui nesse adesivo, é bem confortável. Tá bom aí, Nico? Cada vez mais confortável. Comumente a orelha da pessoa vai ficar bem vermelha, já dá para ver ali provavelmente. E esses pontinhos na criança também pode? Na gestante também? Pode ser utilizado. E como a criança ela tem tudo responde muito rápido, o estímulo é mais sutil, ele usa bem menos força. Talvez o laser seja uma indicação muito boa. Estímulo auricular, até mesmo uma pressão sutil nas áreas de acupuntura na criança já dá um efeito muito rápido. Eu vou botar só mais uma área aqui para exemplificar. Aqui é uma área relacionada à ansiedade da pessoa. Se você achar dolorido, Nico, só me orienta, por favor. Percebe aqui? Sim. Ok. Transportável. Aí a gente faz de novo um estímulo ali com adesivo. Esse é um adesivo bem discreto, ele é na cor bege, né? Fica bem escondido aqui na orelha da pessoa. E a gente falou de gestante, falou, né, de grávidas, de gestante de criança. E pensando na terceira idade, já que a gente comentou antes que a acupuntura pode ser um complemento para alívio de outros tratamentos. A terceira idade, muitas vezes, acaba se tornando um momento de tratamento de saúde que é mais para alívio mesmo e conforto, né? Porque no fim da vida, às vezes algumas doenças a gente não tem mais como curar. Sim. Mas a gente pode ter qualidade de vida. Na terceira idade também é uma opção interessante? É uma opção muito boa. A gente sabe que pro efeito de acupuntura ocorrer, da análise científica, o sistema nervoso da pessoa tem que estar íntegro. Então, o idoso normalmente não vai ter algum problema grave de neuropatia, a não ser que seja um caso específico. É uma indicação muito boa. Questões comuns do idoso, dor crônica, dor articular, por exemplo, nos joelhos, nos ombros, na coluna. O idoso tem uma tendência forte a ter depressão. Depressão é uma indicação clara de acupuntura. Olha, também. É muito bom. Tem pesquisa mostrando que o efeito é praticamente igual a de medicamento, mas aí se implica uma frequência, uma periodicidade maior de tratamentos, considerando uma semana, né? São esses que fala cada vez mais em depressão, ela fica cada vez mais desmistificada e a gente percebe que ela é mais presente do que a gente imagina. A acupuntura também pode ser um caminho interessante de tratamento. É um caminho muito bom. E afasta um pouco a medicação, né? Que às vezes é uma relutância grande. Né? Sempre que você consegue afastar a medicação de forma segura, com a orientação do médico e dos profissionais que estão atendendo, você vai ter sempre um recurso a mais de quando a pessoa vier a ter uma crise, se isso vier a acontecer, a medicação vai ter o seu efeito desejado e não uma utilização crônica. Vamos fazer mais um aqui no Claro. No Nico? Eu vou fazer mais um estímulo. Nico, você está com algum desconforto na coluna lombar? Sim, sim. Ok. Eu vou fazer um último estímulo ali, então. Vamos falar um pouquinho de medicina chinesa, de repente, que a gente falou mais de ciência, né? A medicina chinesa, ela colocava que todos os órgãos internos estariam relacionados a canais de energia que circulam pelo corpo. A ciência não mostra isso até hoje, mas é o que embasou a teoria da acupuntura. Eu vou estimular aqui, por exemplo, no Nico, uma área que estaria relacionada à melhora da energia vital dele, à função renal. E dentro de acupuntura científica é muito utilizado no tratamento da dor na coluna lombar, as famosas lombalgias, né? Aqui eu estou achando a segunda vértebra lombar do Nico. A gente tem formas de palpação rápida aqui que facilitam. E novamente o Nico, como a gente vai fazer um estímulo de acupuntura que vai estar próximo do músculo, o músculo pode dar um pequeno pulinho. Se você sentir, você me orienta. A gente chama esse ponto bexiga 23. Por quê? Ele seria o 23º ponto do canal da bexiga, e a bexiga em medicina chinesa está relacionada à função renal também. Isso foi massa. Esse é um pouquinho mais sensível. Ó, eu já senti claramente que eu toquei no músculo dele, que é uma área que, do ponto de vista científico, é a mais interessante a ser estimulada. Dentro da tolerância dele, a gente mantém o estímulo da agulha. Acho que é a melhor pauta que tu já fez, né, Nico? Confessa. Forever. Isso realmente foi muito bom. Só uma curiosidade. Está usando mais o lado esquerdo do que o direito? Apenas pela facilidade.
mas eu sinto uma diferença em todo o meu lado esquerdo do Todo corpo. lado esquerdo. Tem explicações, talvez, para isso do ponto de vista energético, do ponto de vista biomecânico, que é uma análise clara do fisioterapeuta, da análise da funcionalidade da pessoa. Aí você vai tentando correlacionar esses achados para um diagnóstico e um plano de tratamento mais adequado. E quantas sessões a pessoa já percebe vantagem, né? Melhora, enfim? Por exemplo, casos de dor, que são os mais comuns da pessoa procurar a clínica, claramente o resultado ele vai aparecer entre 1 a 5 atendimentos. Raramente você não vai ter resposta dentro desse número de atendimentos. Cabe salientar que a acupuntura, não, como a gente diz numa linguagem bem feia, não é uma panaceia, né? Não é algo que vai tratar todos os problemas de todas as pessoas. Se estima que 10 a 20% da população não tem a resposta ao tratamento por acupuntura. E isso pode ser, inclusive, um critério para você analisar se justifica continuar utilizando esse recurso de tratamento. Isso, na verdade, é a maioria dos tratamentos, né? Cada organismo é um organismo, cada pessoa reage à sua maneira. Exato, né? não existe nada que trate tudo e a todos, né? Nem mesmo medicação. A gente tem mais algum ponto aqui no Nico para fazer? Escolhe, por favor, faça. Faça, por Só favor. faça, O Nico faça. quer fazer vários, todos que ele pode. Eu vou fazer outra Pode área fazer do outro lado da lombar, se A gente quiser. pode fazer. E outra questão comum, vou só pegar mais uma agulhinha Fique à aqui. vontade. Outra área comum da gente sentir dor também é a região torácica. A região torácica, inclusive em pesquisa, ela é bem negligenciada, mas eu tenho certeza que várias pessoas aqui no estúdio devam ter dor aqui nessa região. Com certeza. Inclusive a coluna cervical. Então, A gente quem fica muito tempo sentado, além da lombar, essa região aqui, quem trabalha muito com digitação, deve sentir também, né, Diego? exato. Inclusive é a má postura que gera a gente ficar sentado muito tempo, né? Acho que uma galera ali na nossa mesa ali deve estar pensando como eu queria também. Como eu queria estar aqui na mesa. Eu queria estar no lugar do Nico nesse Próxima vez eu Nossas trago câmeras mais também marcas acho que aí. estão com uma certa inveja. Para fazer um estímulo diferente, trazer algo novo de repente para o público que está nos acompanhando, eu vou fazer um estímulo simples aqui, não numa área que a gente chama de meridianos de acupuntura, mas num ponto extra que a gente chama Huatuo. Vocês vão perceber que esse ponto está bem mais pertinho da coluna do Nico. E essa área aqui ela vai ter a intenção de estimular a musculatura que está bem relacionada à estabilização da coluna, a manter a integridade da coluna da gente, proteger a coluna e também estimular a inervação que vai diretamente para as pernas. Então, por exemplo, num caso de hernia de disco, é uma área bem interessante de ser estimulada. Certo. Infelizmente, desculpa, Diego, a gente vai ter que encerrar um pouquinho, porque não vai dar tempo de fazer mais. Nico, tá satisfeito? Ficava até amanhã, né? Ficava muito tempo aqui mesmo. Eu vou deixar tu ficar mais um pouquinho enquanto a gente passa ele pra Isa para mais colaboração. Diego, muito obrigada pela tua participação. Diego, se eu pudesse, eu te agradeceria agora. Mas Te dava um abraço. Melhor esperar um pouquinho. É bem legal, gente. Realmente é muito bom. Eu sinto o meu lado esquerdo inteiro derretendo. E isso faz muito sentido. Derretendo é bom, Diego. Vocês estão de derretendo é bem bom. relaxado. Uma linguagem mais comum para relaxamento. Exato. Perfeito. Muito Valeu, bom. obrigada. Obrigado. Isa.